após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém. Pediu o presbítero Ismael, faz a oração aí pelo estudo. Senhor, Deus bendito, maravilhoso, nós te agradecemos por essa noite. Amém. Que o Senhor nos permite, Deus, estar reunidos, Deus, para que possamos meditar na sua palavra. Amém. Aprender um pouco mais sobre a sua vontade, Deus, e a maneira como nós devemos nos comportar e agir, Deus, em comunidade com a sua vontade. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar o pastor Ronaldo, que ele possa trazer um estudo, Deus, que seja compreensível ao nosso coração, ó Pai, que possamos compreender bem, ó Deus, tudo que nos for ministrado. Amém. Que possa ser uma fonte de bênçãos, ó Deus, em nossas vidas. Amém. Abençoe também o pastor Ronaldo, Deus, que se dispõe a trazer a sua palavra a nós. Abençoe a ele, a sua casa, a sua família, Deus, grandemente. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então esse texto, Mateus 4, 18 a 22, é o nosso texto base inicial aí para o que nós vamos falar. Repara aí no texto, Jesus estava caminhando na beira da praia, junto ao mar da Galileia, e aí ele viu 2 homens pescadores, Pedro, e André, que era irmão de Pedro. No versículo 19 fala assim, Jesus falou com eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No versículo 20 diz: eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Olha que desafio, irmãos. Hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade, relutância para aceitar o convite de Jesus. Jesus os chamou, imediatamente eles seguiram. E aí Jesus continua andando, agora acompanhado de Pedro e André, e chega mais à frente, ele encontra mais 2 pescadores, agora junto com o pai, Tiago e João, que era seu irmão. E de novo Jesus chama, e de novo, imediatamente, eles largam o que estavam fazendo e seguem Jesus. Então hoje eu quero falar sobre esse chamado, que na teologia a gente chama de vocação eficaz. Então hoje nós vamos falar, o nosso tema é o chamado do Evangelho. Na teologia seria vocação eficaz. A palavra vocação é uma palavra que significa chamado, chamar. Então aqui Jesus chama Pedro e André, eles obedecem imediatamente e seguem. Depois Jesus chama Tiago e João, e eles obedecem imediatamente e seguem Jesus. Então, este chamado e esta resposta é o que a gente quer tentar entender hoje. Por que eles atenderam imediatamente e por que muitas vezes as pessoas demoram a responder o chamado de Jesus? Quantas pessoas na nossa família que nós já cansamos de falar de Jesus e a pessoa ainda não atendeu o chamado de Jesus? Quantas pessoas às vezes frequentam a igreja dia após dia, ano após ano? Eu conheci pessoas com mais de 30 anos frequentando a igreja e não converteram. E todo domingo estavam na igreja e não converteram. Então é sobre isso que nós queremos falar hoje, irmãos. O chamado do Evangelho ou a vocação eficaz. Nós vamos ler mais 2 textos aí. Abra aí, Mateus 11, versículo 28. É um texto muito conhecido nosso. Também tem esse convite, esse chamado, como nós cantamos agora há pouco no hino 94, esse chamado de Jesus aí, Então, é um chamado exponencial. Vamos ler Mateus 11, versículo 28 ao 30? Vamos ler juntos, é um texto tão bonito.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, mais uma vez, Jesus convidando a todas as pessoas: vinde a mim. Quem? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Então Jesus abre convite para todos. E aí a pergunta que vem é: por que nem todos ouvem esse convite? Por que nem todos dão ouvidos a esse convite? Por que nem todos obedecem, seguem Jesus, batiza e se torna discípulo de Jesus? O convite está aberto. Ainda hoje a palavra continua valendo. No primeiro texto que nós lemos no começo do culto, eu amo esse versículo, diz assim: vinde e ouvi e a vossa alma viverá. Então, desde a criação dos tempos, o convite está aberto. Vinde, ouvi e a vossa alma viverá. Vinde, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, achareis descanso para a vossa alma. Então, irmãos, na teologia reformada, esse convite é o que nós chamamos de vocação eficaz. Ok? Então eu queria aí 3 aspectos dessa vocação. Eu queria que a gente pensasse hoje aqui. Primeiro, o chamado do Evangelho, ele precisa ser entregue a todas as pessoas. Repara no texto que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados. Então esse convite, esse chamado tem que ser levado a todas as pessoas, começando na nossa casa, nossa vizinhança, na nossa escola, no nosso trabalho e até os confins da terra. Todo mundo precisa ouvir esse convite do Evangelho. Pelo menos uma vez na vida precisa ouvir. Em Marcos 16,15 diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então é responsabilidade nossa levar esse convite a todos. Mateus 28,19 diz lá: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então Jesus convidou, continua convidando, e nós temos a responsabilidade de repassar esse convite para todos. Irmãos, será que existem pessoas cansadas hoje? Será que existem pessoas sobrecarregadas hoje? Será que existem pessoas hoje que estão carentes, precisando de alívio, de descanso, de vida? Nós sabemos que sim. Por isso esse convite tem que ser levado a todas as pessoas. As Escrituras Sagradas de Gênesis e Apocalipse nos incentiva a levar esse convite para as pessoas. E é interessante, irmãos, teve uma época que as igrejas que defendiam a teologia reformada de uma forma errada dizia que não precisava levar o convite para as outras pessoas. Por quê? Porque nós que somos da teologia reformada, nós acreditamos em predestinação, nós acreditamos em expiação limitada, nós acreditamos que as pessoas são incapazes de responder ao convite adequadamente, nós acreditamos na eleição incondicional. Eu vou explicar cada um desses outro dia, né? É só para dar um gostinho, é só a cena pós-crédito no meio do filme, né? Mas o que a gente precisa entender, que mesmo as igrejas reformadas que acreditam em predestinação, eleição incondicional, expiação limitada, na incapacidade do ser humano de buscar a Deus, mesmo as igrejas reformadas também defendem que tem que levar, entregar esse convite para todas as pessoas, ok? Então faz parte da nossa teologia levar.
Uma definição aqui de vocação, né, dessa chamada, a definição teológica é essa aqui, ó. A vocação do Evangelho, ou o chamado do Evangelho, é a oferta da salvação em Cristo Jesus, falada para as pessoas, junto com o convite para receber a Cristo em arrependimento e fé, para que recebam o perdão de pecados e tenham a vida eterna. Então, quando nós falamos de levar esse convite implica que a pessoa receba Jesus, que a pessoa passe por arrependimento, que a pessoa creia em Jesus, que a pessoa receba o perdão de pecados e tenha a certeza da vida eterna, ok? Então o primeiro ponto é esse: o chamado do Evangelho precisa ser entregue a todas as pessoas. Em todas as partes do mundo existe alguém carecendo de Jesus, precisando do perdão de Jesus, da vida de Jesus. Vamos no segundo ponto? O segundo ponto aqui, ó, a vocação do Evangelho implica em 3 elementos. Não sei se os irmãos perceberam na definição anterior, vou esclarecer melhor agora. Então, quando fala de vocação do Evangelho, chamado do Evangelho, esse convite do Evangelho que nós cantamos no hino 94, implica em 3 elementos muito claros. Primeiro, nós temos que apresentar os fatos do Evangelho. Os fatos que aconteceram no Evangelho. Não adianta eu chegar para uma pessoa e falar assim: 20. Assim, 20 para onde? Para onde você está indo? Eu não vou te seguir, não. Meu pai não deixa. Ah, não, eu sou casado. Não basta apenas falar 20. Nós temos que explicar o que significa esse convite. Então, esses elementos desse convite seria: primeiro, o ser humano é pecador. Nós somos pecadores e nós não temos condição de chegar ao céu por nossa própria capacidade. Então, nós somos pecadores. O pecado atrai a ira de Deus. Não adianta a gente iludir, irmãos. Quem não tem Jesus está debaixo da ira de Deus. Então, nós somos pecadores, o pecado atrai a ira de Deus. Devido ao nosso pecado, nós somos incapazes de escapar da ira divina. E Jesus veio, pagou a dívida que havia entre nós e Deus. Quem recebe o convite, recebe o perdão de pecados. Então esses são os fatos do Evangelho. Nós somos pecadores, o pecado atrai a ira de Deus, mas Jesus veio, pagou a dívida. Quem recebe Jesus, recebe o perdão. Amém? Então esses são os fatos. Mas outra coisa, quando a pessoa recebe o convite, não basta ser um assentimento intelectual. Ó, pastor, gostei disso, eu quero me livrar da ira, então eu quero aceitar Jesus. Não é assim. Você mostra isso através da sua vida de arrependimento e fé. Uma pessoa que diz que aceitou Jesus, mas nunca muda nada na sua vida, nós temos que duvidar se essa pessoa converteu mesmo. Entende? Faz sentido? Então, se a pessoa falar: eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus, então tem que ter algum fruto na vida dessa pessoa de mudança. Algumas coisas que ela fazia que não agrada a Deus, ela vai parar de fazer. Outras coisas que ela não fazia, Deus vai abrir a mente e ela começará a fazer. Por exemplo, orar, ler a Bíblia, frequentar uma igreja, batizar, ok? Então esses são os fatos do Evangelho aí, do convite, né? E aí a pessoa recebe a salvação, o perdão de pecados e uma nova vida com novos frutos. Mas o terceiro ponto nosso aqui. Então, primeiro, o convite do Evangelho tem que ser levado para todas as pessoas que a gente puder imaginar. Segundo, esse convite do Evangelho implica em explicar para a pessoa que nós somos pecadores, o pecado atrai a ira de Deus, Jesus morreu para pagar a nossa dívida, quem recebe Jesus recebe o perdão. São os fatos. E o terceiro, a vocação eficaz de fato, o chamado eficaz. Irmãos, nós sabemos por experiência própria que nem todos que ouvem o convite do Evangelho
aceita o Evangelho e recebe a salvação. É ou não é? Nós conhecemos pessoas na nossa família, nós conhecemos vizinhos, amigos, parentes, pessoas que tiveram contato com o Evangelho, ouviram o convite do Evangelho, mas não converteram. E, infelizmente, é possível que alguns tenham morrido sem a salvação. Então essa é a questão. Por que alguns ouvem e obedecem imediatamente e outros ouvem, mas não obedecem? Agostinho fala assim. Agostinho foi um grande pensador reformado, mesmo antes da reforma protestante. Ele fala assim: a razão pela qual as pessoas aceitam o convite do Evangelho deve ser buscada, em última instância, não na vontade da pessoa, mas na graça soberana de Deus. O que está dizendo? Se depender das pessoas, ninguém vai aceitar o convite. E a gente não deveria surpreender disso. Mas, por causa da graça de Deus, é que alguns vêm receber o convite. Entendeu? Melhorou ou piorou? Depender das pessoas, ninguém vai ouvir e obedecer o convite. Mas por causa da graça de Deus, alguns ouvem e obedecem o convite. E aí, eu queria ler alguns versículos aí, já partindo para o encerramento. Mas olha lá, 1 Coríntios 2,14. Por favor, abram aí comigo, nós vamos ler juntos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então, nós precisamos entender isso aqui, devido à sua natureza caída, herdada de Adão e Eva, por causa do pecado do ser humano, as pessoas são incapazes por conta própria de entender e receber as coisas espirituais. Então, por causa do pecado, por causa dessa natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva, as pessoas não têm capacidade própria de receber e entender o convite. Vamos ler juntos 1 Coríntios 2,14? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, quando você convidar alguém para vir à igreja e a pessoa não aceitar, não se assuste. Apesar de para nós ser algo maravilhoso, para o incrédulo, eles não têm compreensão. Alguém aqui já tentou descrever as maravilhas da primavera para um cego? Alguém aqui arriscaria fazer isso? Porque não tem lógica, ele não tem noção. Imagina uma pessoa cega desde o nascimento. Aí você tentar explicar para ele: nós estamos na primavera, olha o sol, como ele está bonito, olha, tudo está mais verde, o clima está melhor, a natureza, as flores, está todo mundo mais alegre, mais bonito, dormindo melhor. Um cego não entende essas coisas. O ser humano natural é assim com as coisas espirituais. Ele está cego. Paulo fala que quando alguém converte, é como se tivesse tirado a cegueira. O véu é retirado para que a pessoa possa ver. Vamos ler outro texto? Efésios 2, 1 e 2. Alguns aí conhecem de cor. Só para a gente entender o que é esse chamado eficaz, essa vocação eficaz. Em Efésios 2, 1 e 2, nós vamos perceber aí, a pessoa sem Cristo, além de não entender, além de estar cega, ela está morta, espiritualmente falando. Vamos ler juntos? Efésios 2, 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Perceberam? A pessoa que não tem Jesus, ela não entende, ela está cega, ela está morta. Eu vou chegar onde eu quero chegar, que é a vocação eficaz. Mas estou querendo mostrar para vocês essa necessidade de algo superior, de alguém de fora, para colocar esse convite na pessoa. Mais um versículo, João 6,44. Por favor, abra aí. João 6,44 é Jesus falando que para nós, nós não somos aptos, por natureza, a aceitar o convite do Evangelho. Ninguém é capaz, humanamente falando, de aceitar esse convite, porque não entende, porque está cego, porque está morto. E Jesus aqui em João 6,44, ele confirma isso, ele bate o martelo. Vamos falar juntos? João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, olha só, o convite está aberto a todos, mas ninguém vai até Jesus se Deus não trouxer. Por isso é importante a oração. A gente tem que falar, tem que evangelizar, tem que pregar, mas é mais importante ainda a gente orar, porque só Deus pode trazer a pessoa, até Cristo, só através do poder do Espírito. Nós vamos concluir aqui, a gente abrisse mais 2 textos aí, irmãos. Romanos 8, versículo 28 até o 30, e depois 2ª carta de Pedro, capítulo 2. Irmãos, então, para concluir, primeiro, se a nossa condição natural, de acordo com essas passagens, é de cegueira, é de morte, então fica muito claro, é óbvio, que não podemos salvar a nós mesmos, que nós não temos poder para salvar ninguém, e que o convite do Evangelho tem que ser algo sobrenatural vindo de Deus. Amém? Não depende de nós. Agora Romanos 8, 28 ao 30, está falando desse chamado, dessa vocação eficaz. Eu vou ler um versículo, os irmãos lêem o outro aí, e nós leiamos o 30 juntos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E vamos juntos, 30? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a vocação eficaz, irmãos, implica isso, ó. Deus escolheu, Deus chamou, Deus converteu, Deus predestinou, Deus trouxe. Tudo vem de Deus, ok? Aí fala assim, ó, que aqueles que são chamados para cumprir o propósito de Deus. E o último aí, 2 Pedro, 2ª carta de Pedro, capítulo 2. O nosso chamado não é um chamado à toa, passivo. É um chamado com um propósito, para a gente possa crescer, desenvolver, amadurecer, e tornarmos bênçãos uns para os outros. 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo... Eu errei, eu acho que é a 1ª carta de Pedro. 1ª carta de Pedro, capítulo 2. Isso mesmo. 1ª carta de Pedro, capítulo 2. Aí fala aí, ó, falando no versículo 1, para a gente deixando, aí ele vai caminhando. Mas vamos ao versículo 9.
o propósito aí do chamado aí, para a gente fechar com esse versículo aí. Vamos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha só, é Deus que nos chamou, foi Deus que nos levou e nos libertou. Mas tem um propósito: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, onde eu estou querendo chegar com isso tudo? A vocação eficaz é o convite do Evangelho trazido a nós. E aqueles que receberam o Evangelho, agora têm essa responsabilidade de repassar o Evangelho. Todos irão crer? Não. Mas todos precisam ouvir. Eles estão cegos, estão mortos, mas nós não podemos deixar de falar. E é Deus que vai completar esse chamado, ok? O nosso papel é receber esse convite e levar esse convite. E o papel de Deus é fazer esse convite eficaz no coração de cada um. Amém? Então, hoje é isso. Vamos orar?